Meus irmãs, que alegria, Desmã Andrade, diácono, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, nesse dia 18, sexta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, nós iremos meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 3 ao 12. Não esqueça como é fundamental você ter o contato com a Palavra de Deus, você mesmo também ler, fazer sua lexia divina, para além da reflexão que nós fazemos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse por isso: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Meus irmãos, esse evangelho ele é muito profundo, né? E com muitos detalhes e nos dá uma oportunidade única para fazermos uma verdadeira catequese sobre o matrimônio e sobre o celibato. Vamos tentar ser concisos para poder chegar na profundidade do que o evangelho nos propõe hoje. Vejam, primeira coisa, os fariseus se aproximam de Jesus não para saber a verdade, mas para o tentar. É isso que está escrito na palavra. O desejo dos fariseus não era de entender melhor a lei de Moisés. O desejo dos fariseus era colocar Jesus numa certa querela. Provavelmente essa discussão já existia, porque eles sabiam desse embate e queriam colocar Jesus na prova. Porque se ele dissesse que pode se despedir a mulher, se pode separar, despedir a mulher seria separar por parte do homem, então ele estaria contradizendo o livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés. Se ele dissesse que não pode separar, ele estaria contradizendo Moisés, que para eles é uma grande autoridade bíblica, não é? Da revelação de Deus. Então Jesus, entendendo o coração deles, fala: olha, reafirma a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, não é dissolúvel, não é permitido se separar. Inclusive é por isso que a igreja ela é tão enfática com relação a isso. Vejam, e aqui é uma pequena catequese sobre a questão das segundas uniões, né? A igreja devia ser mais aberta, tarará. O matrimônio ele é um sacramento. Assim como um sacramento acontece e aconteceu, ele não volta atrás, é a Eucaristia. Se o padre celebra validamente, aquele pão é o corpo de Cristo. Isso é uma questão de fé. Com o tempo, ele não deixa de ser o corpo de Cristo, tanto que nós guardamos a Eucaristia no sacrário. Você entende? O sacramento não volta atrás. Então, o matrimônio, quando ele é celebrado validamente, ele não tem como voltar atrás. Esse é o grande X da questão. Se uma pessoa que é casada na igreja, que o único casamento que é válido aos olhos de Deus é o da igreja, ela se separa e se une com outra pessoa, perante Deus ela continua unida àquela pessoa. Então uma nova união, na verdade, é uma traição ao primeiro. E, meus irmãos, vejam bem, a grande maioria das outras igrejas cristãs, que não a católica, já relativizaram isso. Mas a igreja permanece fiel, mesmo sendo difícil a pregação da indissolubilidade do matrimônio, mas a igreja precisa ser fiel a Jesus Cristo, ao ensinamento de Jesus Cristo. E ele fala: não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher e se casar com outra comete adultério, né? Ou seja, não é válido. Vocês entendem? Eu sei que é uma situação difícil, e aqui, claro, não estou ignorando as circunstâncias sociais que nós vivemos, mas
a gente não pode relativizar a nossa fé em vista dos tempos presentes. Muitos evangélicos, inclusive, se usam dessa abertura, a não ser em caso de união ilegítima. As uniões ilegítimas aqui que ele está falando são uniões que já foram naturalmente legítimas. Por exemplo, um casamento que já seria inválido, né? Um casamento de consanguíneos, pessoas que têm parentesco próximo. Naturalmente ele é inválido. Então ele não é um casamento. Vocês entendem? Não é que Jesus está falando aqui que e mesmo a traição. Vejam, meus irmãos, assim como o matrimônio é símbolo do amor de Cristo pela igreja, como tem escrito em Efésios capítulo 5, e esse amor de Cristo pela igreja levou a amá-la e a perdoá-la nos seus pecados, assim também a situação familiar assim o exige. Que o perdão exista, que a reconciliação exista. E a resposta para a traição nunca vai ser a separação. A resposta para a traição não é uma meia-verdade sobre o homem. Vocês entendem? Eu sei, eu repito, é difícil falar isso, é difícil escutar isso, mas nós precisamos ser fiéis à mensagem de Jesus. Quantas pessoas, por exemplo, e dentro da nossa própria comunidade, procuram viver a fidelidade do seu matrimônio, ou pessoas que, estando numa situação irregular, procuram regularizar a sua situação, investigar se o seu casamento verdadeiramente foi válido, né? Para sair da condição de não comungar do corpo de Cristo. Isso é um tema muito interessante e que, claro, não tem como a gente aprofundar 100% aqui, mas volto a afirmar, a fidelidade ao matrimônio, a fidelidade à promessa de Deus, porque aquela promessa não foi feita só entre um homem e uma mulher, foi feita entre uma mulher e Deus. Isso é preciso ter claro, que é um sacramento. Aquilo que era naturalmente uma união, um amor humano natural, foi elevado por Cristo ao nível de sacramento. Vejam, os apóstolos, quando escutam essa verdade, talvez como eu e você, eles dizem, Senhor, é difícil escutar isso. E Jesus fala, de fato, nem a todos é dado compreender, porque o matrimônio ele é uma vocação também. Não só a vida consagrada, celibatária é uma vocação, não só a vida sacerdotal é uma vocação, mas o matrimônio também. É preciso ser formado, discernir a vocação do matrimônio, porque nem a todos é dado esse dom, entendem? É preciso ter claro isso. Escolha o matrimônio não é porque não consigo viver a castidade celibatária, então não, pelo amor de Deus, não é isso, entende? Para viver uma vida fiel a dois, também precisa de uma graça extraordinária de Deus. Precisa discernir a vocação. E discernir a vocação não é ficar pingando, ficando com um, ficando com o outro, e aí, deu certo isso aí, pode ser, tem futuro. Às vezes tratamos os nossos relacionamentos humanos de uma maneira tão mundana. Não colocamos a nossa vida sob o jugo da graça de Deus. E claro, como não colocamos, qual o problema se unir? Qual o problema viver junto? Porque é só eu e ela mesmo, só eu e ele mesmo. Vejam, se perde a noção de que a nossa vida ela é propriedade de Deus. Nem a todos é dado compreender isso, que o matrimônio é uma vocação e que exige renúncia, que existe mortificação, que existe doação de si. Vejam, quanta coisa forte, né? E Jesus aproveita esse enlace dessa catequese sobre o matrimônio e fala, olha, alguns não conseguem casar pela própria natureza, né? Vejamos, impossibilidades corporais, impossibilidades psicológicas. Outras pessoas não conseguem casar porque outros lhe obrigaram a isso. Não é o caso dos eunucos, aqueles serviçais da rainha que o rei mandava capar eles para que eles não pudessem nem ter nenhum tipo de relação com a rainha, não é? Vejam, mas existem pessoas que se fazem eunucos, que não casam por causa do reino dos céus. Então mesmo o celibato ele não é assumido como uma falta de opção ou por uma impossibilidade humana. O celibato ele só é assumido verdadeiramente quando ele tem uma motivação espiritual pelo reino dos céus. A doação, a entrega de si mesmo. Vejam, quando Jesus ele abre esses dois caminhos que ele mesmo viveu, né? O celibato ele mesmo viveu, ele mostra que tanto o matrimônio é uma vocação que precisa ser discernida conforme a graça de Deus, quanto o celibato é uma vocação que também precisa ser discernida pelo reino dos céus. Se o matrimônio é grande porque manifesta o amor de Cristo pela igreja, o celibato é aquele amor indizível ou indivisível que
já gozaremos na vida eterna. Se o celibato ou se o matrimônio manifesta a unicidade do amor de Deus, ou seja, Deus ama cada um de maneira única e especial, o celibato mostra a universalidade do amor de Deus, ou seja, daquele amor que se expande e ama a todos por igual, especialmente aqueles que são mais passíveis de não serem amados. Só o amor consegue nos dar a resposta adequada da vivência vocacional. Uma coisa é óbvia, sou chamado ao amor. A grande questão que precisamos discernir é como eu sou chamado ao amor. Uma vez, para concluir, um jovem disse para mim: Deus, mas deve ser difícil ver o celibato. E eu acho que você entende o que eu quero dizer, né, com isso, o que ele queria dizer, melhor dizendo, né? E eu falei para ele: filho, não, na verdade é difícil ser fiel. Porque viver o celibato por viver, vamos dizer, eu tô aqui hoje, ninguém sabe onde é que eu tô, né? Posso ali ser infiel ao meu celibato, trair minha vocação com pensamentos, com palavras, com intenções, com olhares. Do mesmo modo, ser fiel ao matrimônio é renunciar a tudo aquilo que causa desunião dentro da família, dentro da casa. A fidelidade aqui é difícil. Imagina ser fiel à mesma mulher quando os anos chegarem e ela não ficar com aquele mesmo corpinho com que você começou a namorar com ela. Ser fiel a um esposo e encarar todas as dificuldades e os defeitos de caráter que ele possa ter. O difícil, meus irmãos, é ser fiel. E para isso nós precisamos de uma graça específica de Deus. A graça de um bom discernimento vocacional. A graça da oração para aqueles que já vivem sua vocação. E a graça da fidelidade que vem do alto. Não com as suas próprias forças humanas, mas aquela força que vem do alto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre,